Olá, meu nome é Luciana Messa, sou a comunicação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e estamos aqui no 7º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos conversando com alguns dos palestrantes. E ao meu lado está a doutora Mirela Rebelo, ela é geriatra, paliativista, ela atua no IMIP e a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho de cuidados paliativos, né, como fazê-los e quais são as dificuldades que enfrentamos. Doutora, agradeço a sua presença e gostaria que você começasse explicando um pouquinho para a gente sobre o que é o atendimento de cuidados paliativos domiciliar, porque hoje as pessoas às vezes remetem o atendimento de cuidados paliativos muito ao hospital, mas às vezes elas não têm conhecimento de que existem outros tipos de atuação do paliativista. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, do atendimento do cuidado paliativo domiciliar. Na verdade, a atenção domiciliar, né, e os serviços de atendimento domiciliar, eles são serviços que são complementares ao atendimento ambulatorial e ao atendimento hospitalar. Para a gente ter uma rede de cuidado, é um caminho que o paciente pode transitar. Então, a gente tem um paciente que, vamos imaginar, que tem uma dor muito forte, que precisa de drogas injetáveis, e a gente interna esse paciente por um tempo, faz a medicação para ele no ambiente hospitalar, mas esse segmento ele pode continuar no domicílio. Ou então é um paciente que ainda é ambulatorial, ele vem na consulta com a gente, mas você vê que a cada consulta ele vem perdendo funcionalidade. O que é funcionalidade? A gente hoje aqui 100% de função, a gente andou, a gente fez tudo de forma independente, tanto profissionalmente, então a gente está 100% da nossa funcionalidade. À medida que as doenças progridem, elas vão fazendo com que as pessoas percam função. Então, em torno de 70% a pessoa não consegue manter uma atividade laborativa, mas consegue manter o autocuidado, manter um hobby, mas em torno de 50% ela está a maior parte do dia sentado ou acamado. Então, quando você é um paciente que começa a chegar nessa funcionalidade, não obrigatoriamente ele precisa ficar internado para ser cuidado, mas ele tem muita dificuldade para vir para o atendimento ambulatorial. Então, é o momento de você propor para ele um atendimento domiciliar. A legislação no Brasil, ela se adequa ao atendimento domiciliar para os pacientes que estão restritos à casa ou ao leito, que fala. Né? Ele não obrigatoriamente ele precisa estar o tempo todo acamado, mas ele tem dificuldade de sair da casa dele. Ainda mais se a gente considerar os acessos, as vias, né? Então tem gente que mora em ladeira, tem gente que tem escadaria, que para a gente, profissional de saúde, chegar lá é muito mais fácil do que ele vir ao ambulatório e esperar a manhã inteira para ser atendido. Né? Então é isso, o atendimento domiciliar ele é um atendimento complementar ao atendimento ambulatorial e ao atendimento hospitalar para um paciente que está restrito ao leito ou ao lar, né? E que precisa do controle de sintomas e de todo o foco do cuidado paliativo quando ele tem uma doença avançada ou potencialmente fatal. Doutora, nesse trabalho, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais, né, para poder realizar esse atendimento domiciliar? Eu diria que, assim, para quem não tem nada de atendimento domiciliar, para uma região que não tem atendimento domiciliar, ela vai ter a dificuldade desde a implantação, então desde a estruturação de um projeto no SUS, né, se a gente pensando em serviço público de saúde, desde a estruturação do projeto, de pleitear junto ao município e ao estado, que aquele projeto seja pactuado ali para que receba um dinheiro do Ministério da Saúde, porque existe uma previsão do Melhor em Casa, né? Então, você tendo um projeto, você submetendo ao seu estado, ao seu município, você pode pedir o financiamento do Ministério da Saúde. Então, quem não tem nada vai passar por essa etapa. A próxima etapa que vai ser ter os profissionais. Hoje a gente já tem bastante profissional treinado no Brasil, que eu acho que dá para formar as equipes, mas depois que você bota esses profissionais todos juntos, no primeiro momento tem o ganho de crescimento em equipe, do trabalho em equipe, né? Então até que essa equipe realmente esteja trabalhando de forma conjunta, interagindo, então vai ser esse período. E aí vamos supor que você já tem o projeto, você já tem a equipe trabalhando direitinho, aí tem as dificuldades do dia a dia, que é, por exemplo, o que a gente já vive hoje. A gente tem um serviço de 9 anos, a equipe já está bem treinada, às vezes a gente tem um certo ciclo de algumas áreas que são menos remuneradas, então as pessoas vêm, aprendem e acabam indo para a iniciativa privada. Então eu tenho essa dificuldade num serviço SUS hoje, que a remuneração é baixa, então as pessoas depois que se capacitam acabam indo para outros serviços. Mas eu tenho outras dificuldades e que aí todo mundo vai ter, que é às vezes não conseguir acessar a casa do doente ou ter que passar por situações difíceis, né, áreas perigosas, né, áreas mais
de acesso mesmo, às vezes é córrego que você tem que passar. Afastadas. Tem os colegas que fazem atendimento auxiliar no Amazonas, eles vão de barco na casa do doente. Então, nem sempre é viável. Às vezes, no consultório, você atende 10 numa tarde, eventualmente na casa a gente faz uma programação de 3, 4 numa tarde. E que existe uma logística, você faz, eu vou primeiro, hoje é a tarde do bairro do Ibura, porque lá eu vou conseguir atender aqueles 4 doentes que estão precisando de mim. Né, a equipe faz esse planejamento e nesse momento vai a nutricionista junto com a fisioterapeuta para otimizar o carro. Então tem a logística que você vai sempre existir para os serviços essa dificuldade, que não é uma dificuldade, é uma questão da organização mesmo. Se você decidir cada profissional resolver ir num dia, você não consegue viabilizar o serviço. Outra coisa que existe para o atendimento domiciliar que é a questão da disponibilidade das drogas, em especial para o paciente do cuidado paliativo. Porque se você pensar num paciente crônico que toma antihipertensivo, tudo você tem na atenção básica. Então, eventualmente, um serviço de atendimento domiciliar que está numa unidade menos complexa, consegue fazer o atendimento dos doentes, a grande maioria que não precisariam de drogas, por exemplo, opioides, que você tem para disponibilizar, tem a receita específica, então o serviço precisa se organizar. Eventualmente você vai na casa do doente e você chega lá, ele está intercorrendo, ele está com falta de ar, então não adianta dizer, toma esse comprimidinho, daqui a 1h30 o senhor está melhor. Ele espera que se você chegou lá, que você resolva em 10 minutos. Então tem que ter a maletinha com as medicações específicas, injetáveis, né, as seringas, tudo organizado nesse sentido. Então, algumas coisas de organização que sempre vão existir para todos os serviços, mas que é viável. Eu acho que hoje a gente tem legislação, tem financiamento, o que não era uma realidade há 9 anos atrás, né? Mas as outras dificuldades que ainda existem também é o seguinte, você chegou na casa do doente, a dificuldade às vezes você não tem um cuidador. Tem as situações que ser sozinha. Você é chamado para cuidar de um paciente e o paciente é sozinho. Hoje o caso que a gente vai apresentar na aula é inclusive sobre um paciente que era sozinho. Mas ele era muito querido na comunidade, então um vizinho se tornou cuidador, outro fornecia comida. Então nas comunidades também tem essa organização, mas a gente tem que ter o entendimento que vai ser dessa forma. Não vai ser sempre a família do comercial de margarina. Que você vai chegar lá, tá tudo perfeito, entende? Então, assim, a casa às vezes não tá limpa, vai ter que ter orientações que você esperava. Cada caso tem a sua peculiaridade. Então, a organização da casa, a organização e treinamento de um cuidador que não vai aprender fazendo, né? E você vai estar lá dando suporte para ele. O trabalho em equipe, então a criação, né, realmente de uma interdisciplinaridade, que as pessoas se respeitem, se entendam, né? E isso potencializa o cuidado do doente. Os projetos, acho que você poderia botar como um passo a passo, né? E sempre vão existir algumas dificuldades, mas que podem ser superadas. Entendi. Eu imagino isso. Doutora, uma coisa que eu também gostaria que você explicasse pra gente é o que é um hospice. Tá. Às vezes as pessoas confundem com um asilo que, né, ou não com um hospital, né? Ou um hospital e, na verdade, geriátrica. Não é outro tipo de atenção, né? É uma unidade de cuidado paliativo, né? A gente, na verdade, o termo hospice, ele pode ser usado. Existiu o movimento hospice, que foi quando começou o cuidado paliativo no mundo, então ele é meio usado como um sinônimo de cuidado paliativo, mas ele também se remete a uma estrutura física onde é ofertado cuidado paliativo. E seria o que a gente imagina hoje como um asilo, porque é um local onde é um cuidado de enfermagem onde o doente mora, mas vai ser uma casa, né? Uma estrutura física que é voltada para o cuidado paliativo. Tem equipe multidisciplinar treinada para cuidar dos doentes, o acolhimento. Em geral, eu tenho um colega que ele visitou um hospice e aí ele estranhou que o hospice, ele visitou vários hospices no mesmo dia e fez o seguinte comentário para o colega de lá. É estranho porque isso aqui tem doentes graves, porque todos com doenças graves, né, doenças avançadas. E aí disse, mas são todos longe do hospital e se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, e a pessoa disse, mas é porque é longe do hospital, porque o cuidado que eu preciso aqui é diferente do cuidado que eu oferto no hospital, que é um cuidado focado na qualidade de vida, não está preocupado em ser intensivo para transferir para uma terapia intensiva, não está preocupado em ser intensivo para fazer um exame e ter uma resposta rápida, está preocupado em o paciente está tendo um sintoma, um bom exame físico, uma boa anamnese, o que é que eu consigo? Às vezes você vai prescrever sem colher exame, porque aquilo ali compensa naquele momento para não remover o doente para um lugar onde ele vai ser mais invadido e menos cuidado, né? Isso é muito mais a realidade do hospital. É diferente quando você tem um doente que precisa de cuidados intensivos. Cuidados intensivos é diferente de um cuidado paliativo, né? Quando a gente pensa em cuidados agudos, a estrutura física
é diferente, a estrutura, as necessidades são diferentes. E no cuidado crônico e paliativo, né? Quando eu falo em cuidado crônico, porque tem situações que você está em paliação, mas é uma paliação longa, né? Hoje, quando a gente pensa criança que tem doenças que a sobrevida em torno de 30 anos, aí você fala, ele vai ficar em cuidado paliativo 30 anos? Vai. Hoje a gente nasce no Brasil, a expectativa de vida é 70. Ele nasceu com uma doença crônica potencialmente fatal que vai fazer ele morrer antes dos 30. Então são 30 anos de cuidado paliativo, porque vão ser 30 anos focados na qualidade de vida dessa criança e dessa família. E aí um hospice infantil para essa criança e para o cuidado da família é muito mais acolhedor do que uma sala de pronto-socorro, né? E aí a estrutura tende a ser mais acolhedora no sentido de ambiente, ambientação, é permitido flores. Uma CCIH não permite flores dentro do hospital, porque você fica preocupado com bactérias. Num hospice você imagina que vai ter um jardim, que vai ter capela, que vai ter ambiente de meditação, vai ter ambiente para o cuidador ser acolhido, vai ter quartos que o paciente vai poder dormir com a família dele. Quando você pensa no hospital, o cuidador ganha uma cadeirinha para ficar sentado ali, porque você espera que ele vai ficar poucos dias. Num hospice, que a pessoa pode ficar lá 3 meses, 4 meses no ano, vai ter uma cama para o cuidador, para ele ser tão bem cuidado quanto o paciente, né? Então, é essa a lógica. E, bom, hoje no Brasil o número de hóspedes é pequeno se a gente comparar o tamanho da população que nós temos. Na tua visão, você acha que existe, né, uma possibilidade de mudar isso, né, nos próximos anos? Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, era importante, né, que, em termos de política pública, se pensasse o cuidado paliativo como uma ferramenta, uma estratégia, né, para cuidar, porque a gente venceu, né, nos anos 40, as pessoas morriam de doenças agudas porque não se tinha antibiótico. Depois da terapia intensiva, então a gente mudou o perfil epidemiológico, saiu das doenças agudas, hoje a gente consegue combatê-las e vencê-las. Mas você botou os pacientes para uma situação de doença crônica. Então, a gente tem que mudar as estruturas de cuidado para cuidar das pessoas com doenças crônicas, que vão ver longos períodos com ela. Então, o hospice é uma estrutura que ela sai mais econômica do que uma UTI, do que um hospital, e ela é mais adequada. Então, assim, não é porque eu só quero economizar, não é isso, mas tu vai fazer o cuidado que é necessário. Então, como estrutura, como uma ferramenta para a reorganização da rede de cuidado. Doutora, agradeço mais uma vez a tua participação, a tua atenção aqui com a gente e obrigada a você. Por favor, continue assistindo nossos vídeos.